O que mais me deixa feliz em ver O Poço em primeiro lugar entre os filmes mais assistidos na Netflix é o fato dele ser um filme pequeno, independente, de baixo orçamento e que se tivesse ido para o cinema pouquíssima gente saberia que ele existe, mesmo na era da internet. E provavelmente se tornaria um cult e eu faria uma das minhas indicações que os rabugentos agradeceriam, mas mesmo assim pouca gente teria visto. Mesmo na Netflix, eu acho que poderia ter passado despercebido se não tivesse rolado indicações boca a boca. Eu mesmo só tive ciência desse filme durante um ao vivo, quando o filme foi lançado, onde um monte de gente me perguntou se eu tinha assistido. E isso me deixou curioso. Se você ainda não caiu na armadilha, uma dica: assista sem amarras culturais, políticas ou religiosas. O Poço é um filme espanhol que ganhou o Midnight Express, a premiação de filmes alternativos do Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2019, e logo depois disso ele foi comprado pela Netflix. O enredo é uma alegoria social, um pesadelo distópico e fantástico, no qual uma prisão vertical claustrofóbica com um número indefinido de níveis representa a estrutura da nossa sociedade. Presos ficam confinados no mesmo nível durante um mês e depois são mandados para outros níveis de forma aleatória. Se você está no 8º nível hoje, no mês que vem talvez você seja mandado para o 133 e no outro mês, quem sabe? Em cima de todos os níveis existe um restaurante refinado onde um banquete é cuidadosamente preparado todos os dias com a comida preferida de cada preso escolhida por eles antes de entrarem na prisão. É um banquete majestoso com uma variedade de comidas que teoricamente deveria matar a fome de todos os presos. As perguntas começam aqui. A administração desconhece ou simplesmente ignora o que acontece abaixo? O banquete é oferecido uma vez por dia, desce através de uma plataforma e fica disponível por apenas 2 minutos em cada nível. Dentro da alegoria social, falamos da ganância, da gula e da falta de empatia dos que estão nos níveis superiores, que devoram o banquete antes dele chegar na metade dos habitantes da prisão, que, em sua maioria, não veem uma única migalha de comida. Os de cima provam comidas elaboradas para reis. Os de baixo precisam encontrar maneiras, às vezes terríveis, de sobreviver. Uns se matam, outros encontram no canibalismo a única forma de sobreviver quando a fome se torna insuportável. Essa é a principal metáfora a um mundo onde a falta de recursos leva à violência, onde apenas o mais forte ou o mais adaptado sobrevive. Eu não me surpreendi quando eu me peguei confuso e meio que compreendi o comportamento dos que estavam nos níveis superiores. Se hoje você está com uma fartura de comida e não pode guardá-la para depois, o ideal é se alimentar bem para enfrentar a escassez que poderá vir no mês seguinte. E é aí que entra a empatia, que nem todos sentimos quando a fome bate violentamente na nossa porta. O ideal não seria que os presos limitassem então a comida para que ela chegasse aos andares inferiores, já que ele em breve pode estar lá embaixo? Mais do que empatia, seria uma maneira natural para sobreviver naquele ambiente. Então por que os habitantes da prisão não moderavam a comida? Óbvio, como diria o velho Trimagazzi. A condição humana, quando privilegiada, impede que as coisas mudem para melhor. É cada um por si, meus amigos. O personagem principal da trama é Goreng, um sujeito que decidiu se isolar na prisão voluntariamente para tentar parar de fumar. E ele carrega um livro, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, e assim como o personagem principal do livro, Goreng tem a tendência de lutar contra moinhos de vento. Ele divide a cela com Trimagazzi, um senhor que escolheu ir para a prisão em vez de ir para um sanatório e que carrega uma faca que nunca perde o fio. Livros e facas. Qual dos dois é o mais importante? Qual dos dois é a melhor ferramenta para sobreviver nesse mundo maluco? E esses dois personagens, no primeiro mês, estão no nível 48, onde ainda chegam alguns restos de comida, e assim formam uma curiosa amizade. Mas é quando eles acordam no nível 171 que as coisas mudam de figura. A mensagem da história de O Poço é complexa e permite que cada um tire as suas próprias conclusões enquanto assiste, baseado em suas próprias experiências, e essa é a proposta ousada e inteligente do filme. Ele convida o espectador a refletir sobre a crueldade do sistema social e sobre a si mesmo. É uma jornada assustadora que explora o lado mais sombrio e monstruoso da sociedade e do instinto humano. É um filme de terror minimalista e tenso que prende a atenção de quem assiste com seu ambiente sufocante e com as surpresas que ele reserva. Cada personagem se comporta de uma maneira única e carrega o seu próprio simbolismo. Se um começa rebelde, pode terminar como opressor. Surge outro que quer melhorar o funcionamento social, mas é inexperiente. E há intolerância, preconceito, ilusão, violência. E personagens que surgem durante o filme que provavelmente
geralmente oferecem respostas a várias perguntas, mas que eu não consegui decodificá-las, pois eu estava prestando atenção em algum outro ponto. Oferecer mais perguntas do que respostas é o maior mérito do Poço. Faz alguns dias que eu assisti e eu continuo tentando desvendar qual a mensagem que ele passa. Continuo a pensar nos pequenos detalhes em busca de novas interpretações, principalmente em relação ao seu final bastante simbólico. Depois de conversar com vários rabugentos, depois de fazer um ao vivo para discutir sobre o filme, eu acho que o enredo permite várias leituras. As analogias oferecidas não são claras e eu não vou me surpreender se cada espectador tiver uma interpretação diferente da mensagem que o Poço quer passar. Seria uma crítica à sociedade de consumo? Seria uma crítica ao egoísmo do ser humano? Ou seria uma parábola religiosa? O Poço oferece muitas reflexões, mas vai além disso e é um filme de terror efetivo que mergulha o espectador em alguns banhos de sangue, do começo ao fim. É possível sentir medo, asco, pena, confusão e raiva. Olhando de fora, sabemos que o racionamento de comida é o certo a se fazer, mas quando a gente pensa que os personagens não sabem em qual nível estarão no próximo mês, é possível justificar que eles aproveitem a oportunidade. Não é difícil comparar com O Cubo, um filme que tem a mesma estrutura e cenários limitados, ou mesmo aquele quartinho fechado do primeiro Jogos Mortais. Eu também consigo comparar o enredo com o de Expresso do Amanhã, do diretor Bong Joon-ho, que eu indiquei em um dos meus vídeos na semana passada, com a diferença de, em vez de ter uma narrativa horizontal, tem uma narrativa vertical. Apesar de ter alguns elementos comuns a outros filmes do gênero, o Poço consegue ousar, e o seu maior trunfo é conversar diretamente com a época em que foi lançado, sendo um reflexo do espelho do nosso mundo. Além disso, a parte técnica do filme é ótima, a fotografia é opressora, as cores frias transmitem o desespero do impedimento da mudança, mesmo tendo um protagonista que tenta mudar as coisas por solidariedade e empatia. A produção se valoriza da sua simplicidade ao destacar a violência e selvageria que emerge do ser humano quando ele precisa de ferramentas para sobreviver. A direção do espanhol Galder Gaztelu-Urrutia é sóbria e mantém o ritmo do começo ao fim, sem exagerar na exposição, desenvolve os personagens quando precisa e mesmo estando em um ambiente fechado, parece nunca se repetir. Como eu já disse, a mensagem do filme gera mais perguntas que respostas, e isso é ótimo. Me chateia pensar que algumas pessoas podem relutar em dar uma chance ao filme por ele ter uma pseudo-mensagem comunista, coisa que eu sinceramente não acho que tenha. E mesmo que tenha, eu considero deixar de assistir a um ótimo filme por tendências políticas burrice. Eu pensei, refleti, pensei mais um pouco e eu acho que a mensagem por trás do enredo de O Poço é mais religiosa que política. E olha que eu não sou religioso. Dizem por aí que Deus dá igual a todos, mas estamos em um mundo onde o livre-arbítrio do ser humano faz com que cada um haja por si e só. Durante o filme, Goreng é chamado de Messias por várias pessoas que estão presas com ele, e o último andar é o 333. Tendo 2 pessoas por andar, chegamos ao 666, o número da besta. E é quando chega nesse ponto que eu acho que o filme nem disfarça muito a tal mensagem espiritual. Enquanto eu preparava esse vídeo, eu recebi um link do YouTube, que vai aparecer aqui em cima, com um curta-metragem de 2008 chamado Próximo Piso, dirigido por Denis Villeneuve, que tem uma estrutura narrativa e algumas ideias muito parecidas com a do Poço, mas que oferece uma crítica social política sem o viés da religião. Mas é aquele negócio, o legal é a liberdade de interpretação de cada um ao assistir ao filme. E vocês, qual o sentimento que vocês tiveram enquanto assistiam ao Poço? E o que significava a panacota? E qual era a da menina? E qual seria a mensagem que a administração receberia? A administração estava quebrada? Deixe as suas respostas nos comentários, vamos discutir um pouco mais sobre esse filme. Gostei bastante, uma boa história nessa nossa época de quarentena, onde de vez em quando parece que eu tenho que cuidar do meu e dane-se o resto. O Poço está entre os filmes mais assistidos da Netflix na última semana, só espero mesmo que por conta desse sucesso o povo não invente de fazer uma continuação. Pelo amor de Deus, não precisa, né? E aí, curtiu esse vídeo? Acha que eu falei aqui alguma bobagem? Você pode não gostar de mim, você pode não gostar das coisas que eu falo aqui, ou como eu digo essas coisas, mas você precisa de mim. Eu sou um mal necessário. Posso não mudar o seu gosto, mas posso pelo menos fazer você tentar pensar nele. Tem um monte de canais por aí que se dizem o melhor canal do YouTube, esse aqui não é, mas eu espero que ele seja o mais útil, aquele que te ajuda na hora de escolher uma série ou filme para assistir. O seu tempo é precioso demais para você jogar fora vendo porcarias. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui, deixa o seu like, é muito importante. Ser membro ajuda bastante, compartilhar ajuda mais, mas nada é tão importante quanto você deixar o seu like. Vale lembrar que os vídeos do canal
canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos. Então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o Ao Vivo semanal tem hora certa para sair, é toda terça-feira às 10 horas da noite. Se inscreve, deixa o seu like e aprenda. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.